Bom dia, graça e paz. Vamos à leitura anual da Bíblia? Vamos começar o livro de Neemias, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anânia, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ausentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20 do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores de além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com um grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia.
porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Gessem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém, dos que trabalharam na edificação dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó também, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Ir, e a porta do peixe edificaram os filhos de Zenar, e a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam na joiada, filho de Pazéa, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jabom, o Meronotita, homens de Gibeão, e Mispar, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Jedaías, filho de Aramufe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salom, filho de Col-Ozer, maioral do distrito de Mispar. Este a edificou e a cobriu e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Zela, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem à cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zu, até defronte dos sepulcros de Davi, e até ao viveiro artificial e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Anadab, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Gessua, maioral de Mispá, outra porção defronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasabe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias,
filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azub defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maassés, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Anadab, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Paróis. Ora, os netinins habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Zecanias, guarda da porta do oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netinins e mercadores, defronte da porta de Mificade e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Amém.